Naquele dia fatídico, a jovem estagiária Catarina Ribeiro entrou pela imponente porta de vidro do lobby da sede da empresa Lusomundo Global, localizada no coração de Vila Nova de Gaia. Vestia uma blusa branca fina, ligeiramente transparente, que se colava ao seu corpo esguio, e umas calças de tecido cinza, um pouco largas demais, que pareciam ter sido tiradas apressadamente do fundo do armário. O cabelo castanho escuro, preso num coque simples, estava já ligeiramente desalinhado e gotas pegajosas de refrigerante desciam lentamente pelo seu pescoço, molhando o tecido da blusa. Tudo começou quando um estagiário privilegiado, Diogo Soares, com o seu cabelo cuidadosamente penteado para trás e um blazer perfeitamente ajustado, se aproximou com um sorriso sarcástico e, num gesto cruel, lançou-lhe um copo cheio de Coca-Cola na cara. "UPS, achei que eras da limpeza, olha só a cola", zombou ele, enquanto a bebida escorria pelo rosto de Catarina. A gargalhada dos presentes encheu o espaço, ecoando pelas paredes de vidro do edifício. "Parece que saiu do porão", alguém comentou, e o riso aumentou. Catarina permaneceu imóvel, sem sequer limpar o rosto, os seus olhos cor de avelã fixos, numa calma que parecia desafiar a humilhação. O seu crachá de estagiária, balançando contra o peito, parecia uma ironia cruel naquele momento. Diogo rodopiava o copo vazio com uma expressão de triunfo e afastou-se em direção ao buffet, seguido por um murmúrio coletivo. A jovem olhou para ele, o maxilar apertado, como se o ar tivesse ficado mais denso, pesada a atmosfera ao seu redor. Poucas horas depois, um silêncio absoluto caiu sobre a sala principal quando o próprio CEO da Lusomundo, Duarte Monteiro, saiu da sala de reuniões. Com um gesto solene, inclinou-se perante todos os presentes e declarou: "Por favor, recebam a nova presidente da Lusomundo Global." Catarina manteve-se firme, a blusa ainda grudada à pele, o refrigerante a secar no pescoço, o cabelo agora num coque impecável que brilhava sob as luzes brancas e frias da sede. Ninguém esperava aquilo. O riso morreu abruptamente, como um motor a falhar, e algumas pessoas mexeram-se desconfortavelmente, tossindo timidamente. A sua postura era sólida, a serenidade nos seus olhos transmitia mais poder do que qualquer palavra. Nenhuma palavra saiu da sua boca quando olhou para Diogo, que parecia agora um pouco desconfortável, o sorriso esmorecendo. A verdade era que Catarina não era uma estagiária qualquer. Nascida numa das famílias mais influentes de Portugal, a família Ribeiro tinha sido enviada de propósito para aquela filial, numa pequena cidade do norte, para se infiltrar, observar e preparar a reestruturação que iria revolucionar a Lusomundo. A empresa, outrora um gigante adormecido, tinha vindo a perder terreno e estava cheia de vícios e rivalidades internas que Catarina estava determinada a corrigir. Enquanto se dirigia para o elevador, um grupo de jovens gestores de contas bloqueou-lhe o caminho. Entre eles estava Helena Matos, uma mulher alta, com um corte platinado curto e um sorriso sarcástico capaz de cortar vidro. "Desculpa lá, mas este elevador é só para funcionários efetivos, não para estagiárias", disse ela, a voz alta e clara, atraindo olhares para Catarina. "Há um elevador de serviço lá atrás, cheira a lixo, mas é o teu lugar." Os outros riram, os olhos a deslizar pelo tecido molhado da blusa e pelas calças largas. Catarina não disse nada, apenas virou-se para elas, os seus olhos a arder numa calma feroz que fez o sorriso da Helena esmorecer. "Vou subir as escadas", respondeu, com uma voz firme e controlada, e afastou-se. O silêncio que se seguiu foi pesado, com os sussurros a correrem como fumaça ao redor. No bar de networking, Catarina mantinha-se afastada, observando. Reparou em como as pessoas gravitavam em torno dos poderosos, dos executivos com escritórios no topo. Diogo ainda se gabava, lançando piadas rápidas com a voz alta, enquanto Vanessa, com o seu vestido vermelho vibrante e o cabelo loiro solto, ria alto, quase a tentar brilhar mais que a própria luz do teto. Foi então que uma mulher mais velha, com um cabelo cinzento cortado à escovinha e um olhar frio e direto, aproximou-se. Era Margarida Silva, uma conselheira sênior da Lusomundo, conhecida pelo seu discernimento e pela sua lealdade à empresa. Sem uma palavra, entregou a Catarina uma pasta grossa, com um selo vermelho de confidencial estampado na capa. Mensagem direta do presidente, disse Margarida, quase num sussurro. "Tens de rever o plano de reestruturação antes da reunião fechada de hoje à noite." Catarina pegou na pasta com firmeza, sem dizer uma palavra.
O peso dos documentos parecia pesar mais do que o refrigerante que ainda teimava em permanecer na sua pele. A humilhação do início do dia tinha sido apenas o primeiro passo de uma batalha que ela estava determinada a vencer. Enquanto caminhava pelos corredores, ouviu os sussurros e viu olhares desconfiados, mas nada a desviava do seu caminho. No fundo, todos iriam aprender que a verdadeira força não se mede pela aparência, mas pela calma firmeza de quem sabe exatamente o que quer. Mas o que ninguém sabia ainda era que, por trás daquele rosto calmo, Catarina tinha um segredo que poderia abalar não só a Lusomundo, mas todo o mercado corporativo português. E, quando a noite caísse, o verdadeiro jogo começaria. Olhando pela janela do elevador, o céu cinzento sobre o Douro parecia carregar a promessa de uma tempestade. E Catarina, com a pasta apertada contra o peito, preparava-se para enfrentar o furacão. O mistério estava lançado. Quem era realmente Catarina Ribeiro? E que segredos escondia a pasta que agora levava consigo? O que estava para acontecer na reunião de que todos falavam em sussurros? As respostas estavam prestes a emergir, mas a verdade raramente é simples num mundo onde o poder e a vingança andam de mãos dadas. O sol começava a perder força sobre Vila Nova de Gaia quando Catarina desceu as escadas de mármore que levavam à sala de reuniões da Lusomundo Global. O ambiente era frio e formal, com paredes em madeira escura e um longo tapete vermelho que parecia absorver os passos de quem ali entrava. A pasta pesada repousava contra o seu braço, como um fardo e, ao mesmo tempo, uma arma silenciosa. Vestida com uma saia lápis preta que realçava as suas curvas discretamente, uma blusa branca de seda com botões delicados e uns sapatos de salto médio pretos, Catarina exibia uma elegância contida, quase hipnótica. O seu colar leve de prata, com um pequeno pendente de ametista, cintilava sob a luz artificial. O coque que a acompanhava desde a manhã fora agora substituído por cabelos soltos, caindo em ondas suaves sobre os ombros, conferindo-lhe uma aura de poder subtil e sensualidade contida, um jogo de contrastes que poucos conseguiam decifrar. Ao cruzar a porta da sala de reuniões, sentiu o olhar de todos os presentes a pesar sobre si. O presidente Duarte Monteiro estava sentado na cabeceira da mesa imensa, com o seu habitual fato escuro e gravata azul marinho, a expressão séria e os olhos fixos nela. Ao seu lado, os membros do conselho, rostos que Catarina já identificava, alguns com sobrancelhas arqueadas, outros com sorrisos mal disfarçados de desdém. O silêncio instalou-se quando Duarte falou, com voz firme e mais controlada: "Senhoras e senhores, esta é Catarina Ribeiro, a nova presidente da Lusomundo Global. A partir de hoje, ela liderará a nossa reestruturação. Um murmúrio percorreu a sala, mas Catarina manteve-se inabalável, abrindo a pasta com a elegância de quem domina o palco. Folheou os documentos, os gráficos e os relatórios financeiros, cada número uma peça do quebra-cabeças que iria montar. Vamos começar, disse ela, a voz clara e firme, sem um pingo de hesitação. A empresa está numa encruzilhada. Precisamos de cortar o que está podre, inovar onde for necessário e recuperar a confiança dos nossos clientes e colaboradores. Enquanto falava, os olhos do estratega sênior, Miguel Fonseca, brilhavam com uma mistura de surpresa e receio. Ele, que até então se julgava intocável, sentiu o peso das palavras de Catarina a desafiá-lo diretamente. No entanto, nem todos estavam preparados para aceitar a mudança. Vanessa Martins, sempre com o seu vestido vermelho vibrante e unhas perfeitamente feitas, lançou-lhe um olhar carregado de competição. Era óbvio que as batalhas internas estavam apenas a começar. Após a reunião, Catarina foi até ao bar, onde um grupo de funcionários discutia animadamente. Diogo Soares, o infame estagiário que a tinha humilhado naquela manhã, estava no centro do grupo, exibindo-se com o seu habitual ar arrogante. Quando a viu aproximar-se, o sorriso dele tornou-se um pouco tenso. Com um movimento lento e deliberado, Catarina pegou num copo de água e deu um gole, o olhar fixo em Diogo. "Acho que vais precisar de mais do que arrogância para sobreviver aqui", murmurou, com um tom que misturava aviso e desafio. O ambiente ficou pesado, e o grupo dispersou-se rapidamente, deixando Diogo sozinho a engolir seco. Mais tarde, já no seu gabinete, Catarina recebeu uma mensagem anônima que fazia o seu coração acelerar: "Nem todos querem que a Lusomundo mude. Cuidado. Nem sempre podes confiar naqueles que sorriem para ti." O receio misturava-se com a determinação. A guerra estava declarada, e Catarina sabia que, para vencer,
teria de jogar com todas as cartas, inclusive as que ainda não conhecia. Ao olhar pela janela, as luzes da cidade brilhavam como estrelas caídas, indiferentes ao drama que se desenrolava no interior daquele edifício. E Catarina, com um sorriso quase imperceptível, preparava-se para virar a maré da luz do mundo, e talvez, da sua própria vida. Mas o que escondia realmente aquele aviso? Quem seria o misterioso inimigo que se escondia nas sombras da empresa? E até onde Catarina estaria disposta a ir para conquistar o poder e limpar o nome da sua família? As respostas estavam guardadas, pelo menos por enquanto, mas uma coisa era certa: a tempestade estava a chegar. A manhã seguinte trouxe um ar pesado e cinzento à Vila Nova de Gaia, como se a própria cidade antecipasse a tensão crescente dentro da luz do mundo global. Catarina vestia uma camisa branca de algodão leve, com as mangas remexidas até aos cotovelos, e umas calças de tecido azul escuro, justas o suficiente para realçar a sua silhueta sem perder a sobriedade. Nos pés, uns sapatos baixos de verniz preto, confortáveis para enfrentar um dia inteiro de batalhas corporativas. O seu cabelo solto, ainda levemente ondulado, caía-lhe sobre os ombros, e um par de brincos discretos em prata adicionava um toque de elegância sem chamar demasiada atenção. Ao entrar no edifício, foi recebida por olhares desconfiados e sussurros abafados. O corredor que levava ao seu gabinete parecia um campo minado, e Catarina sentiu o peso de cada olhar como se fossem lâminas invisíveis. Sabia que, para muitos, ainda era apenas a estagiária que tinha molhado a blusa com Coca-Cola, mas também sabia que essa imagem estava prestes a ser desfeita. No seu escritório, uma secretária com um computador, uma mesa de madeira clara e uma janela ampla que dava para o Rio Douro, Catarina sentou-se e abriu o e-mail que aguardava desde a noite anterior. Era uma mensagem da sede europeia, com instruções claras para avançar com a reestruturação e uma lista preliminar de funcionários a serem avaliados para possíveis cortes. Enquanto lia, o telefone tocou. Era Margarida Silva, a conselheira que, com poucas palavras e um olhar severo, já tinha provado ser uma aliada indispensável. Catarina, tens que estar atenta. O ambiente está mais carregado do que nunca. Já correm rumores, e os mais influentes estão a tentar minar a tua autoridade. Vais precisar de aliados dentro da empresa. Catarina respondeu com um sorriso quase imperceptível. Já estou a preparar o terreno. Mas não se trata só de confiança, Margarida. É uma guerra de inteligência. E eu vou ganhar. Mais tarde, na sala de reuniões, Catarina encontrou-se com o seu novo braço direito, Tiago Ferreira, um jovem estratega com olhos atentos e um sorriso discreto. Tiago usava uma camisa azul clara e uma gravata cinza, o cabelo castanho bem penteado e um ar de quem conhece o jogo, mas não se deixe intimidar. Recebi a tua lista, disse Catarina, entregando-lhe a pasta com os nomes e os relatórios. Vamos precisar de descrição. Nenhuma decisão será tomada sem provas concretas. Quero que investigues cada caso a fundo. Tiago assentiu. Já tenho alguns contactos que podem ajudar. O pessoal que pensa que pode esconder-se atrás de sorrisos falsos vai ficar surpreendido. Enquanto falavam, Vanessa Martins apareceu na porta, o seu vestido vermelho a destacar-se como uma chama num ambiente cinzento. O olhar que lançou a Catarina era carregado de desafio, quase uma provocação silenciosa. Espero que saibas o que estás a fazer, presidente, disse Vanessa, com um sorriso frio. Porque aqui, a política não se joga com regras claras. Catarina ergueu o olhar, os seus olhos a brilhar com uma mistura de calma e fogo contido. Estou aqui para limpar a luz do mundo. Se isso te incomoda, talvez seja porque tens algo a esconder. Vanessa riu, um som leve mas carregado de veneno. Veremos se consegues manter-te de pé até o fim. A tensão no ar era palpável, e quando Vanessa saiu, os corredores pareceram ainda mais frios e desafiadores. No final do dia, enquanto o sol se punha atrás das colinas do porto, Catarina recebeu um envelope anônimo na sua secretária. Abriu-o com cuidado e encontrou uma fotografia antiga, em preto e branco, de um homem e uma mulher sorridentes, segurando um bebê. No verso, apenas uma frase escrita à mão: nem tudo que parece é o que foi. Cuidado com o passado que te persegue. O coração de Catarina acelerou. Reconheceu o homem na foto, o seu avô, Antônio Ribeiro, fundador da Luz do Mundo. Mas quem teria enviado aquela mensagem?
E que segredos do passado estavam prestes a emergir para ameaçar tudo o que ela tinha lutado para construir? Enquanto a noite caía, a sede da Luz do Mundo ficava silenciosa, mas para Catarina, a verdadeira batalha estava apenas a começar. A história da empresa, da sua família e dela própria estava entrelaçada num mistério que prometia virar tudo do avesso. E, no meio daquela teia de poder, traição e segredos velados, Catarina sabia que não podia confiar em ninguém, exceto em si mesma. O dia amanheceu cinzento, com uma leve garoa a envolver as ruas estreitas de Vila Nova de Gaia, refletindo o clima sombrio que pairava dentro da Luz do Mundo Global. Catarina Ribeiro entrou no edifício com passos firmes, o seu olhar determinado a cortar a névoa de incertezas que a rodeava. Vestia um vestido azul escuro, justo na cintura e com um decote discreto em V, que lhe realçava a pele clara sem perder a sobriedade. Nos pés, uns sapatos de salto alto pretos, elegantes e seguros, que faziam um som ritmado no chão polido, como um prelúdio do que estava para acontecer. No rosto, uma maquilhagem leve, que destacava os seus olhos cor de avelã, profundos e calculistas, e um batom vermelho suave que lhe dava um toque de confiança e sedução contida. O cabelo, solto em ondas suaves, caía-lhe pelos ombros, movimentando-se com graça a cada passo. Nos pulsos, uma pulseira fina em prata, herança da avó, que parecia um amuleto contra as tempestades do dia. Ao atravessar o hall principal, Catarina sentiu o peso dos olhares cruzados, entre a curiosidade e a hostilidade velada. O ambiente estava carregado, como se o próprio ar se tornasse denso com as intrigas que se teciam em silêncio. Na cafetaria, um grupo de empregados sussurrava, enquanto uma jovem com um corte de cabelo pichia e um vestido estampado olhava para ela com um meio sorriso irônico. Olha lá, é a senhora presidente. Será que vai conseguir subir mais do que os saltos hoje? Comentou uma voz abafada, seguida de risinhos contidos. Catarina ignorou, mantendo a postura ereta, a cabeça erguida. Sabia que cada passo, cada gesto, era observado e interpretado, como numa dança perigosa em que o menor deslize podia ser fatal. No seu gabinete, o telefone tocou. Era o seu marido, Manuel, um homem calmo e seguro, cuja presença silenciosa era o seu porto de abrigo. Lembra-te, Catarina, disse ele, com voz firme mas suave, eles podem tentar derrubar-te, mas tu és muito mais forte do que eles pensam. Ela sorriu, sentindo a força daquele apoio. Obrigada, Manuel. Hoje vai ser um dia decisivo. Pouco depois, uma reunião urgente foi convocada. Catarina entrou na sala onde os principais diretores já a aguardavam, as expressões fechadas, as bocas a formarem linhas de desafio. No centro, o rosto tenso de Ricardo Faria, o diretor financeiro, conhecido pelo seu temperamento explosivo e ambição desmedida. Recebemos uma denúncia anônima, começou Catarina, a voz firme e mais controlada. Há irregularidades graves nos relatórios financeiros do último trimestre. Quero que esta situação seja investigada a fundo, com total transparência. Ricardo arregalou os olhos, a máscara de serenidade a vacilar. Denúncias? De onde vem essa informação, Catarina? Estás a tentar desestabilizar a equipa, ela fixou com um olhar gélido. Estou a tentar salvar a empresa e proteger os interesses de todos. Se tens algo a esconder, é melhor começares a pensar numa defesa. A sala caiu num silêncio tenso, interrompido apenas pelo som do relógio na parede, que parecia marcar o ritmo de uma batalha iminente. Mais tarde, enquanto caminhava pelos corredores, Catarina sentiu um leve toque no braço. Era Margarida Silva, a conselheira sábia e discreta, que lhe entregou um pequeno envelope. Leia isto quando estiveres sozinha, disse baixinho. É importante. No seu escritório, Catarina abriu o envelope com mãos ligeiramente trêmulas. Lá dentro, encontrou uma carta escrita à mão, com uma caligrafia antiga e elegante. Catarina, a verdade sobre a Luz do Mundo não está apenas nas contas. Há segredos enterrados no passado da tua família. Cuidado com aqueles que se escondem atrás de sorrisos falsos. Nem todos os aliados são quem parecem ser. Frio percorreu-lhe a espinha. Quem seria o remetente? E que segredos antigos estavam prestes a emergir? O peso do legado familiar misturava-se com o desafio presente, criando uma tensão quase insuportável. No instante seguinte, o telefone tocou novamente. Catarina atendeu, e do outro lado da linha ouviu apenas uma voz masculina, grave e distante. Eles já sabem que estás aqui.
Prepara-te para o que vem a seguir. A ligação terminou abruptamente, deixando no ar um silêncio carregado de ameaças veladas. Catarina fechou os olhos por um momento, respirou fundo e ergueu a cabeça. O jogo estava a tornar-se mortal, e ela estava determinada a vencer, custasse o que custasse. Mas, num canto escuro da Luzomundo, uma sombra observava atentamente, sorrindo com a promessa de um futuro incerto e perigoso. O mistério aprofundava-se, e a verdade, como um vulto fugidio, aproximava-se cada vez mais. A noite caiu pesada sobre Vila Nova de Gaia, envolvendo as ruas e os prédios da Luzomundo Global num manto de silêncio expectante. No interior da sede, as luzes brancas e frias iluminavam de forma impessoal o gabinete de Catarina Ribeiro, onde a jovem presidente permanecia sentada, os dedos a deslizar lentamente sobre a superfície lisa da mesa de madeira clara. Ao seu lado, a pasta confidencial repousava fechada, guardando segredos capazes de abalar as fundações da empresa. O vestido azul escuro que usava naquela noite parecia absorver a luz, enquanto o cabelo solto caía em ondas suaves, refletindo o brilho tênue da lâmpada. Os seus olhos cor de avelã estavam fixos numa fotografia antiga, um retrato em sépia do seu avô Antônio Ribeiro ao lado do fundador da Luzomundo. Uma imagem que guardava desde a infância e que agora parecia ganhar um significado mais profundo e ameaçador. O toque do telemóvel quebrou a quietude. Catarina levantou o aparelho e leu a mensagem que acabará de chegar: encontro às 22 horas no café do mercado. Vem sozinha. As respostas que procuras estão mais perto do que imaginas. Um arrepio percorreu-lhe a espinha, mas ela não hesitou. Sabia que aquela noite podia ser decisiva. Caminhou pelas ruas estreitas, o vestido a esvoaçar ligeiramente com o vento frio, os saltos a marcar um ritmo firme e decidido no empedrado. Chegou ao café do mercado, um espaço acolhedor e discreto, onde as luzes amarelas criavam um ambiente de intimidade e segredos sussurrados. No canto da sala, uma figura encapuzada aguardava, o rosto oculto pelas sombras. Catarina Ribeiro? A voz era baixa, mas carregada de urgência. Ela sentiu, aproximando-se da mesa. Quem és tu? O que sabes sobre a minha família e a Luzomundo? O homem retirou o capuz, revelando um rosto marcado pelo tempo, com olhos azuis penetrantes que pareciam ver através das almas. Chamo-me Manuel Duarte. Fui amigo do teu avô e testemunhei os segredos que ele nunca quis contar. Há uma conspiração dentro da Luzomundo, uma teia de mentiras que pode destruir tudo o que construíram. Catarina sentiu o coração acelerar. O que queres dizer? Quem está por trás disso? Manuel hesitou, antes de deslizar uma folha de papel pela mesa. Este documento prova que alguns dos membros do conselho têm interesses ocultos, desviando fundos e manipulando decisões. E não param por aí. A tua nomeação não foi bem recebida por todos. Ao ler as primeiras linhas, Catarina sentiu a raiva e a determinação crescerem dentro de si. Então é por isso que me querem fora. Mas eu não vou recuar. Nem deves, concordou Manuel, com um sorriso sombrio. Mas tens que ser cautelosa. Eles têm olhos em todo lado. Quando Catarina se levantou para sair, ouviu o som de passos apressados lá fora. A porta abriu-se com força, e uma figura familiar entrou. Vanessa Martins, o vestido vermelho a brilhar sob a luz do café, o olhar cheio de desprezo. Então, Catarina, encontraste amigos no submundo da cidade? Provocou, a voz carregada de sarcasmo. Sem se deixar intimidar, Catarina encarou-a. Não vim aqui para brincadeiras, Vanessa. Vim para descobrir a verdade. Vanessa riu, um som frio e cortante. Cuidado para não te afogares nela. O clima ficou tenso, mas antes que pudesse continuar, Manuel interveio. Melhor irem embora, antes que as coisas fiquem complicadas. Catarina saiu sem olhar para trás, com a mente cheia de perguntas e a certeza de que a batalha que a aguardava seria muito mais complexa do que imaginava. Na madrugada, enquanto as luzes da cidade apagavam-se uma a uma, Catarina sabia que não podia confiar em ninguém, e que cada passo seu era um jogo perigoso entre poder, traição e segredos que ameaçavam emergir das sombras. O que esconderia o documento entregue por Manuel? Quem seriam os conspiradores dentro da Luzomundo? E até onde estaria Catarina disposta a ir para proteger o legado da sua família e o futuro da empresa? A tempestade já não era apenas uma ameaça distante, estava prestes a arrebentar.